Olá, hoje a gente vai falar sobre a andragogia. A andragogia, gente, definida por Malcolm Knowles no século XX, é uma ciência que estuda a educação para adultos. Com que finalidade? De buscar uma aprendizagem efetiva para o desenvolvimento de habilidades e conhecimento. É interessante trazer aqui para vocês que o Knowles, ele organizou as suas ideias em torno da noção de que os adultos, eles aprendem com muito mais facilidade quando eles se encontram em ambientes informais, confortáveis, flexíveis e sem ameaça. Bom, gente, antes da gente entrar nos meandros da andragogia, é interessante a gente pontuar as diferenças entre pedagogia e andragogia. Como a gente vê aqui no slide, a pedagogia é um processo de aprendizagem infantil. Já a andragogia é um processo de aprendizagem no adulto. E aí, observando aqui na figura à esquerda da tela, a gente observa um ícone amarelo que representa o professor. E logo abaixo, a gente vê os alunos, né, nivelados para baixo. Ou seja, a gente está vendo aqui, imageticamente, que o professor ele está acima das pessoas. Já na outra figura, a gente observa um outro esquema imagético, né? Do lado direito da tela. Aqui, a gente está observando a representação de um processo de ensino-aprendizagem em adultos. Nesta imagem, a gente observa que existe aquele ícone de cabecinha amarela, que representa o professor, né? E esse professor, ele se encontra num círculo com outras pessoas. Então, o que a gente percebe? Que a educação infantil, ela se dá de cima para baixo, onde a gente tem a figura do professor representando ali aquele que sabe, né? E está passando o conteúdo ali para as crianças, né? Para os alunos. Já na figura em que a gente observa um círculo, onde o professor está dentro do círculo com essas outras cabecinhas representando as pessoas, os alunos, a gente percebe que a construção do conhecimento ele se dá de forma circular. A gente percebe que na andragogia, né, nessa educação dos adultos, o professor ele compartilha saberes com os alunos, que por sua vez passam a compartilhar os seus saberes também com as pessoas que ali estão presentes para a construção desse conhecimento. Tá certo? Vamos lá, então. Bom, gente, a andragogia, que agora a gente já sabe que é um processo de ensino-aprendizagem para adultos, ela é constituída de alguns pilares, como a gente está vendo aqui na tela. Primeiro pilar, a necessidade. Temos um outro pilar, o autoconhecimento. Outro pilar seria as experiências, a prontidão, a orientação e a motivação. E a gente vai falar de cada um desses pilares. Vamos lá? Primeiro pilar que a gente está vendo aqui na tela seria a necessidade. E o que a gente tem para falar sobre esse pilar? Que todos, né, na verdade, precisam saber porque necessitam aprender algo. Então, questionar a necessidade de aprender uma determinada coisa, né, é muito importante para o adulto, né, nesse processo de ensino-aprendizagem para o adulto. A criança, por sua vez, né, como a gente viu ali na figura, a criança no processo pedagógico, ela simplesmente vai à escola. Ela aprende por acaso. A criança não vai porque ela tem uma necessidade de escolha de aprendizagem. Já os adultos não, né? Já os adultos, nesse caso, eles são direcionados por necessidades próprias, de ir em encontro a um determinado conteúdo por necessidade. Então, para o adulto, essa necessidade, ela precisa fazer sentido e contribuir para o seu desenvolvimento. O adulto, ele precisa ter essa noção de que isso vai trazer melhores resultados e que vai facilitar a sua vida.
Um outro pilar da andragogia é o autoconhecimento. O que é importante a gente saber sobre esse pilar? E todos, todos os adultos, eles são dependentes e independentes ao mesmo tempo. São dependentes ou autônomos ao mesmo tempo. Mas muitas vezes o adulto, ele tem dificuldade, de entender, de aceitar aquilo que o outro diz para ele fazer. Outra coisa que a gente precisa entender e reconhecer é que os adultos, eles apresentam uma iniciativa para tomar as suas próprias decisões com base no seu autoconhecimento. A gente precisa reconhecer também que nesse processo de ensino-aprendizagem, a percepção que os adultos apresentam diante da vida, dos fenômenos, fazem dele um autor e um coautor de sua vida, levando em consideração que o autoconhecimento é fundamental para que esse adulto possa concretizar de uma maneira efetiva seu processo ensino-aprendizagem. Um outro pilar que a gente tem são as experiências dos adultos. E as experiências, elas podem, de alguma maneira, acarretar em preconceitos e hábitos mentais que dificultam a resolução de um problema. Por que exatamente, Porque muitas vezes um adulto ele teve uma experiência negativa ou traumática e isso, de certa forma, vai dificultar o seu processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, pensando aqui nas experiências, é interessante a gente pontuar que os adultos eles gostam de compartilhar suas experiências e conhecimentos acumulados durante a sua vida. E, geralmente, quando alguém relata algo, ele busca apresentar o seu próprio nível de conhecimento, inclusive para que ele possa balizar, mensurar e pensar em como ele pode potencializar esses novos conhecimentos. Então, as experiências, elas têm uma função de impulsionar uma aprendizagem, ao considerar, por exemplo, os seus conhecimentos prévios. A prontidão, outro pilar da andragogia. Os adultos, eles têm prontidão de aprender as coisas que precisam saber para poder enfrentar situações da vida real. E, novamente, aqui, ele se perguntará qual a necessidade de eu saber sobre isso? Por que eu estou aprendendo essa determinada coisa? Ele vai se perguntar, é necessário esse aprendizado, de fato, para enfrentar minha vida? Ou seja, ele sempre vai estar se questionando, procurando responder a uma demanda pontualmente. Um exemplo disso é quando o adulto resolve buscar no Google como fazer, por exemplo, uma massa caseira. Ou seja, ele se mostra em prontidão para atender às demandas do dia a dia. Um outro pilar que a gente tem aqui é a orientação. A orientação da aprendizagem dos adultos, ela deve ser focada na vida e nos problemas. Portanto, toda a informação que é dada aos adultos, ela deve ser contextualizada. Ou seja, o contexto é fundamental para estar orientando neste processo. E por último, e não menos importante, nós temos aqui a motivação. De acordo com alguns estudos relacionados à andragogia, os adultos, eles respondem melhor à aprendizagem em função de suas motivações internas. Os resultados dessa motivação trazem satisfação pessoal e autorrealização. Ou seja, eles precisam estar motivados para poder aprender. E essa motivação não vem de fora, é uma motivação que vem de dentro do sujeito. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!